Olá galera, tudo bem com vocês? Então, estamos agora iniciando outra aula de História com o professor Gustavo. Hoje é dia 9/4/2020 e, diferentemente da aula anterior, essa aula será uma orientação de como vocês irão resolver, de como vocês irão responder os exercícios do bloco 3 e do bloco 4. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos começar pelo bloco 3, certo? Depois eu vou fazer um vídeo sobre o bloco mais especificamente sobre o bloco 4. Tranquilo? Nós temos aqui no começo do bloco 3, do primeiro semestre, um poema, certo? Esse poema foi escrito pelo poeta português Fernando Pessoa, que é um poeta que nasceu no século XX e que é considerado um grande clássico da literatura mundial, né? E aqui, como ele é português, ele escreve um poema sobre as grandes navegações portuguesas, portanto, em 1500, certo? Então aqui estamos falando de um poeta que escreveu no século XX sobre o que aconteceu mais ou menos no século XVI, século XV. Tá claro isso para vocês? Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar ali. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Tudo bem? Então esse é um poema que se trata das grandes navegações e que é a perspectiva de um português do século XX falando sobre o século XV. Então aqui temos algumas questões para vocês responderem a partir desse texto, que é o poema do Fernando Pessoa. Tá claro? Então, número 1. Pesquise no dicionário e escreva abaixo o significado das palavras que não compreendeu. Por esse poema ser antigo, provavelmente vocês não vão entender muita das palavras que estão aí. Tá? E aí é importante que vocês pesquisem no dicionário e coloquem aí enquanto resposta na número 1. Tá bom? Qual a temática do poema de Fernando Pessoa? Tá claro também aí. Qual é a temática? Eu inclusive falei aqui agora para vocês qual a temática. Certo? A número 3, eu pedi para que vocês relacionassem o poema de Fernando Pessoa, que é uma visão subjetiva de alguém que viveu no século XX sobre o século XV, mas que expressa também a emoção, a provável emoção das pessoas que se aventuraram para além mar, que é como eles diziam antigamente, nas aventuras de exploração do Novo Mundo, como eles designavam nessa época a América, a África e a nova rota comercial, certo? Portanto, eu pedi para que vocês relacionassem o poema do Fernando Pessoa com o conceito de mercantilismo. Ou seja, para qual função econômica essas pessoas se aventuraram nas grandes navegações? Qual era a função econômica disso para o Estado absolutista português, por exemplo? Aí vocês vão ter que ir lá pesquisar, dar uma revisitada no que é o mercantilismo e relacionar com as grandes navegações. Os dois estão ligados, tudo bem? A número 4 é para vocês pesquisarem no dicionário o que é o bojador e o que a sua passagem significou para os navegadores portugueses, o que é o bojador, certo? Então eu vou deixar para vocês fazerem aí. Número 5, do ponto de vista emocional, segundo o autor, na sua opinião, as aventuras dos portugueses foram tranquilas? Explique. Então tá bem claro aqui, certo? Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Então, outra passagem aqui que é importante para resolver a número 5. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Tudo bem? Não foram aventuras tranquilas. Foram aventuras muitas vezes turbulentas, a mando do rei. E as pessoas tinham que passar por privações em pleno alto mar e tudo mais. Então, vocês vão ter que descrever aí, na sua opinião, o que seria, segundo o autor, segundo vocês, essas aventuras em 1500. Tudo bem? É a partir desse poema do Fernando Pessoa. Tranquilo? E aqui, na número 2,
nós temos dois mapas, certo? Um mapa descreve as rotas comerciais entre a Europa e o Oriente no século 13 e 14. Tranquilo? E aqui vocês podem ver quais eram as principais rotas, certo? As principais rotas eram sobretudo terrestres, se utilizava o mar às vezes, mas muito pouco, certo? Em comparação às rotas terrestres, tudo bem? E teve um acontecimento no século XV que mudou esse panorama, tudo bem? Eu expliquei para vocês qual acontecimento foi esse, que foi a invasão turco-otomana de Constantinopla aqui, que fica nessa região, tá claro? E essa invasão turco-otomana mudou completamente o panorama comercial da Europa nesse período, certo? Então, as principais rotas comerciais deixaram de ser por terra, passando pelo rio Mediterrâneo, que fica aqui, certo? Deixaram de ser por terra e passaram a ser por mar, certo? Passaram a ser sobretudo marítimas, tranquilo? Com Portugal na vanguarda. Portugal foi o primeiro país a desenvolver essa nova rota, certo? Mas depois outros países o acompanharam, tudo bem? Então aqui, ó, nós temos aqui a nova rota comercial que se configurou a partir do século XV e século XVI, com a invasão dos turco-otomanos em Constantinopla, tranquilo? Porque não compensava mais passar por Constantinopla, já que teriam que pagar imposto para os turco-otomanos para comerciar com o Oriente. Tudo bem? E aí, a partir disso se deu a nova rota comercial, certo? A partir disso também houve o descobrimento do Brasil, a partir disso também houve a disputa entre Espanha e Portugal, das novas terras americanas e tudo mais. Tranquilo? O mundo foi reconfigurado completamente por causa dessa invasão turco-otomana em Constantinopla, e por isso nós vivemos as consequências disso até hoje. Tranquilo? Então nós temos aqui dois mapas para vocês fazerem uma comparação e responderem as perguntas que vêm depois. Tudo bem? Então aqui, ó, nós temos a número 6. Diferencia o primeiro e o segundo mapa, destacando as semelhanças e as diferenças. O que eles representam? Quais foram as mudanças de rota? Tudo bem? Aí vocês vão fazer uma comparação, destacando as semelhanças e as diferenças dos dois mapas. Tudo bem? O que as pessoas procuravam tanto na rota 1 quanto na rota 2? Isso é uma semelhança, por exemplo. O que alterou fundamentalmente do mundo, tanto a partir da rota 2 e tudo mais. Vocês vão destacar as semelhanças e as diferenças. Então, ó, número 7, quais viagens o segundo mapa destaque? Você vai fazer, portanto, uma interpretação desse mapa. Por quais países foram empregadas? Também está tudo aqui descrito no mapa, está muito fácil. Tranquilo? A partir da resposta da 7, explica o porquê foi necessária a assinatura do Tratado de Tordesilhas, destacando entre quais países ele foi estabelecido e quais eram seus termos. Eu falei para vocês das disputas entre os países que se aventuraram na nova rota comercial para a colonização da nova terra e como isso gerou os diferentes tratados ao longo da história, certo? Então você vai ter que responder essa número 8 detalhadamente. Eu quero no mínimo 4 linhas para cada resposta dessa lista, tudo bem, galera? Vamos lá. Número 9. O que se alterou na Europa para que houvesse a mudança de rotas? Qual acontecimento marcante e qual a sua data? Acabei de falar aqui, eu creio que vocês vão dar uma volta no vídeo aí e tentar responder essa, tudo bem? A data, qual acontecimento marcante e por que ele alterou essas rotas comerciais, tranquilo? Número 10, a partir do mapa acima, explica o porquê Portugal foi o primeiro país a se aventurar pelas rotas marítimas. Também essa número 10 eu cansei de falar em sala de aula e também está presente nos livros, o pioneirismo de Portugal. Por que Portugal foi o pioneiro nessas novas rotas comerciais? Tá tudo lá, gente. Número 11. Explica o desenvolvimento marítimo e comercial de outros países que também se aventuraram pelas grandes navegações. Holanda, Inglaterra e Espanha, etc. Olha só, existem diferenças entre esses países aqui. Houve países que se empenharam na colonização direta das terras. Houve países, por exemplo, que se empenharam na pirataria dos produtos comerciáveis.
Houve países, por exemplo, que se dedicaram somente às rotas de mão de obra escrava e de especiarias e tudo mais. Então você vai diferenciar cada perspectiva comercial desses países, se era colonizadora, se não era e tudo mais. Tranquilo? E aqui, para finalizar as últimas questões, nós temos aqui uma imagem do século XVI, de 1555, que chama La Serpiente Marina. Tudo bem? De Olaus Magno. Portanto, o nome do criador dessa obra é Olaus Magnus. Tranquilo? E aqui nós temos uma representação do que a Europa pensava ser o alto mar, né? Porque antes do século XV não se conhecia muito a configuração mundial como nós conhecemos hoje. E, portanto, as pessoas imaginavam, porque o paradigma naquela época era o paradigma religioso, as pessoas imaginavam que no alto mar elas iriam encontrar grandes monstros, grandes bestas, grandes aberrações que colocariam em risco a vida delas. Tudo bem? Para além disso, elas achavam também que elas, no final do mundo, entre aspas, né, elas iriam encontrar um grande abismo, que portanto a Terra não era um globo, mas sim a Terra era plana. Essa era a imaginação social da época. E portanto, essa figura aqui expressa o que as pessoas imaginavam ser o alto mar naquela época, o além-mar, né, como eles destacavam naquela época. Tudo bem? Então, ó, 12. De graça, por quem e em que ano ela foi feita. Tá claro isso. 13. Descreva a imagem destacando todos os seus elementos. Então, o que vocês veem na imagem? O que tem aqui? O que isso representa e tudo mais. Tudo bem? Número 14. Qual era a imaginação dos navegadores ao iniciar suas empreitadas? O que eles imaginavam que encontrariam? Também tá fácil, eu acabei de falar aqui, mas eu quero que vocês desenvolvam, não só reproduzam o que eu falei, mas desenvolvam em resposta coerente. Tudo bem? É isso, galera. Eu vou voltar com o próximo vídeo aqui, destacando melhor as outras aulas e dando continuidade no bloco 4, que vocês já são capazes de responder, tudo bem? Então é isso. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês estejam se cuidando nessa quarentena e que vocês estejam bem física e psicologicamente. Muito obrigado. Um grande abraço de quem está com muita saudade.